o senhor não está sozinho, e ela não ia querer vê-lo assim. A voz de Marina, a nova babá, era um sussurro suave, quase um bálsamo, que ousou cortar o silêncio denso e pesado que se tornara a atmosfera permanente do quarto infantil. André de la Vega estava no chão, o corpo curvado sobre a pequena Sofia, sua filha de apenas 4 meses, que dormia em seus braços, alheia à tempestade de dor que consumia seu pai. As lágrimas dele caíam silenciosas, pequenas gotas salgadas que manchavam o macacãozinho rosa da bebê, cada uma delas um testemunho mudo de um sofrimento que parecia não ter fim, uma agonia que se estendia por todos os cantos daquela casa. A mansão imponente no bairro dos Jardins, em São Paulo, era um verdadeiro palácio de mármore frio e vidro reluzente, mas para André, desde a morte trágica de sua esposa durante o parto, o lugar havia se transformado em uma tumba luxuosa, um mausoléu frio e opressivo. Cada corredor espaçoso ecoava a ausência dela, cada objeto de decoração era uma lembrança dolorosa que o apunhalava. Ele, o gênio visionário da tecnologia que construiu um império a partir do nada, agora era apenas um rei deposto em um castelo de luto, completamente incapaz de governar a si mesmo, perdido em seu próprio reino de tristeza. A frase simples de Marina, no entanto, o atingiu de uma forma que nada mais conseguia há meses. Não havia pena em sua voz, mas algo muito mais raro e precioso: compreensão. Pela primeira vez em uma eternidade, ele ergueu o olhar do chão e viu não apenas uma funcionária contratada, mas uma pessoa que parecia enxergar a fratura profunda em sua alma. Aquelas palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, pairaram no ar rarefeito do quarto, carregadas com o peso de uma promessa não dita. André não conseguiu responder de imediato, seu único reflexo foi apertar um pouco mais a pequena Sofia contra seu peito, como se o calor frágil do corpinho dela pudesse de alguma forma ancorá-lo à realidade que se desfazia ao seu redor. Ele era um homem fundamentalmente acostumado ao controle absoluto, a dar ordens que eram prontamente obedecidas, a moldar o futuro com a precisão de algoritmos complexos e estratégias de mercado infalíveis. Agora, porém, o futuro era um borrão indecifrável, uma névoa densa e impenetrável de tristeza e uma responsabilidade que o esmagava. Sua vida, antes um cronograma meticuloso de reuniões de alto nível e sucessos retumbantes, havia se desintegrado em um ciclo interminável de noites insones, passadas em claro, e dias vazios, desprovidos de qualquer cor ou propósito. A mansão, que antes era o símbolo máximo de sua vitória pessoal e profissional, agora parecia zombar dele com seus espaços amplos e seu silêncio ensurdecedor. Os empregados se moviam como fantasmas pelos corredores, falando em sussurros, com medo de perturbar a paz dos mortos. Marina era a terceira babá em 4 meses. As 2 anteriores não suportaram o clima lúgubre da casa e pediram demissão. Mas Marina, ela era de fé, gente. Havia uma força silenciosa nela, uma calma inabalável que não se abalava com a atmosfera pesada. Ela cuidava de Sofia com uma ternura que transcendia o mero profissionalismo e agora oferecia a ele um conforto que ninguém mais ousara dar. Ele finalmente olhou para ela, os olhos vermelhos e inchados pelo choro contínuo. "Como você sabe o que ela iria querer?" ele perguntou, a voz rouca pelo desuso e pela emoção contida, uma pergunta carregada de ceticismo, mas também com uma ponta desesperada de esperança. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias, e dê um like no vídeo, se você gosta desta história. E deixe nos comentários nos contando de onde você é, e a que horas nos escuta. "Eu não a conheci, senhor. Mas conheço o amor de uma mãe", respondeu Marina, sua voz mantendo o mesmo tom calmo e profundamente respeitoso, uma melodia suave em meio ao caos da dor dele. Nenhuma mãe iria querer que o pai de seu filho se perdesse na escuridão. Ela iria querer que o Senhor fosse a luz para a pequena Sofia, a âncora dela neste mundo. A resposta dela não soava ensaiada ou calculada, parecia uma verdade fundamental, uma lei da natureza que ela simplesmente enunciava. André sentiu um nó apertado se formar em sua garganta, dificultando sua respiração. Ele sabia, em algum lugar profundo de sua alma devastada, que ela estava absolutamente certa.
Sua esposa, Helena, com sua alegria de viver contagiante, jamais aceitaria vê-lo naquele estado de autocomiseração. Mas saber disso e conseguir agir de acordo eram duas coisas completamente diferentes, separadas por um abismo de dor. Ele tentou se levantar do chão, os músculos enrijecidos pela posição e pelo cansaço, e Marina, percebe sua dificuldade, aproximou-se lentamente com uma graça contida. Com licença, senhor, disse ela, e com uma delicadeza surpreendente, ela estendeu a mão e o ajudou a se erguer. O gesto simples de apoio foi imenso, uma pequena ponte sobre o abismo. Ele se sentou na poltrona de amamentação, um móvel que sua esposa escolhera com tanto carinho e planejamento. Naquele exato momento, a porta do quarto se abriu sem aviso, e Helena de la Vega, a mãe de André, entrou como um furacão silencioso e elegante. Vestida impecavelmente e seu olhar afiado como uma lâmina varreu a cena, o filho desgrenhado, a babá perto demais, a neta dormindo. Seu rosto era uma máscara de preocupação fria e controlada. André, o que significa isso? São quase 10 da noite. E por que essa mulher ainda está aqui? Sua voz era fria, cortante, ignorando completamente a presença de Marina como se ela fosse invisível. Ela estava apenas me ajudando, mãe, respondeu André, sua voz saindo mais firme do que ele mesmo esperava, um resquício de sua antiga autoridade ressurgindo. Ele sentiu um impulso protetor súbito e inesperado, não apenas por si mesmo, mas pela babá que acabara de lhe oferecer um raro e precioso momento de paz em meio à sua guerra interna. Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada, um gesto sutil que, no entanto, comunicava um universo inteiro de desaprovação e julgamento. Ajudando com o que exatamente? André, essa criança precisa de estabilidade, não de um pai mergulhado em autocomiseração. Se você não pode se recompor, teremos que considerar outras opções legais para a guarda dela. A ameaça velada pairou no ar, venenosa e precisa como a picada de uma serpente. Não era a primeira vez que ela tocava no assunto delicado, mas nunca com tanta frieza e crueldade, especialmente na frente de uma funcionária. Para Helena de la Vega, tudo na vida era um negócio a ser gerenciado, incluindo a sua neta recém-nascida. Sofia não era apenas uma bebê para ser amada. Era a herdeira do Império de la Vega, um ativo valioso a ser protegido a qualquer custo. Eu não posso acreditar que você está dizendo isso agora, neste lugar. Ele sussurrou, o choque se misturando com uma raiva crescente que começava a queimar em seu peito. Marina permaneceu em silêncio absoluto, recuando discretamente em direção à porta, tornando-se pequena para não ocupar espaço na iminente explosão. Eu apenas quero o melhor para todos, querido, e o melhor neste momento é uma rotina, uma estrutura. Não, sessões de terapia improvisadas com a criadagem, disse Helena, lançando um olhar de desdém explícito para Marina. O insulto foi claro, calculado para diminuir a babá e reafirmar sua própria autoridade inabalável. Já chega, mãe. Por favor, vá embora, disse André. Sua voz era baixa, quase um murmúrio, mas estava carregada de uma autoridade que ele mesmo se surpreendeu em ainda possuir, uma força que emergiu das profundezas de sua dor para proteger a pequena ilha de paz que havia encontrado. Helena pareceu genuinamente chocada por uma fração de segundo. Ela não estava acostumada a ser contrariada, muito menos por seu próprio filho, a quem considerava uma extensão de sua vontade. Com um suspiro de impaciência e frustração mal contida, ela se virou e saiu do quarto, seus saltos caros ecoando no corredor de mármore como marteladas em um caixão. O silêncio que se seguiu à sua partida foi ainda mais pesado do que antes, preenchido pela tensão residual. Marina, que estava parada perto da porta, pronta para desaparecer, hesitou por um momento. Me desculpe, senhor. Eu não quis causar problemas, ela disse, a voz quase inaudível, cheia de uma culpa que não lhe pertencia. André balançou a cabeça, sentindo uma onda de exaustão tomar conta de seu corpo. A culpa não é sua. Minha mãe, ela é complicada. Ele olhou para Sofia, que continuava a dormir pacificamente em seus braços, alheia a baixos, o drama familiar que se desenrolava ao seu redor. Talvez ela esteja certa, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Marina.
a dúvida venenosa de sua mãe encontrando terreno fértil em sua mente cansada. Talvez eu não seja capaz de fazer isso. O desespero sempre à espreita voltava a rastejar para dentro dele, ameaçando engoli-lo novamente. O Senhor é o pai dela, disse Marina com uma firmeza tranquila, suas palavras como uma âncora. Isso é tudo o que importa. O amor do Senhor é o que ela precisa. O resto se ajeita. Eu sou o pai dela, mas o que isso significa agora, quando mal consigo ser um homem funcional? Pensou André, enquanto o perfume caro e dominador de sua mãe ainda pairava no ar do quarto, uma presença sufocante que teimava em não se dissipar. A dúvida era um veneno lento e corrosivo, e Helena era uma mestre em administrá-lo com precisão cirúrgica. Durante semanas, ele se sentira como um fantasma vagando pelos corredores de sua própria casa, um espectro assombrado por memórias. O império de tecnologia que ele erguera com tanto esforço e genialidade parecia um mundo distante e alienígena, um universo de lógica e ordem que não tinha lugar para a desordem caótica e irracional de seu coração partido. As ligações urgentes do Conselho Administrativo se acumulavam sem resposta, os e-mails marcados como prioritários ficavam sem serem lidos. Ele estava se afogando em câmera lenta, e todos ao seu redor pareciam apenas assistir da margem, com medo de se molhar. A presença de Marina, no entanto, era diferente de tudo. Ela não tentava consertá-lo, não oferecia conselhos vazios ou frases de efeito. Ela simplesmente estava lá. Cuidava de Sofia com uma devoção e uma ternura que aqueciam seu coração, mesmo através da espessa camada de gelo que seu luto havia criado. Ele a observava às vezes da janela de seu escritório que dava para o jardim. Via-a mostrando uma flor para Sofia, explicando suas cores com uma paciência infinita, ou cantando uma canção de ninar suave que parecia acalmar não apenas a bebê, mas também a sua própria alma atormentada. Naqueles momentos, ele via um vislumbre de normalidade, uma possibilidade remota de vida após a tragédia. Nos dias que se seguiram àquela noite de confronto, André começou a passar mais tempo com Sofia, mesmo que cada momento com ela doesse, pois o rosto da menina era um espelho do rosto da mãe que ele perdeu. Incentivado pelas palavras simples mas poderosas de Marina, ele tentava se conectar com aquela pequena criatura que era metade ele, metade a mulher, que ele amava mais que a própria vida. Ele a segurava no colo enquanto tentava ler os relatórios da empresa, e a voz monótona dos números e projeções parecia, de alguma forma, acalmá-la, um ruído branco em seu pequeno universo. Eram pequenos passos, quase imperceptíveis, mas para ele, pareciam milhas de progresso em um caminho que antes era apenas escuridão. Marina estava sempre por perto, uma presença discreta, encorajadora, nunca invasiva. Ela sorriu para o Senhor hoje, quando o Senhor falou sobre os novos servidores, dizia ela, com um brilho genuíno nos olhos, que o fazia acreditar que aquele pequeno sorriso era de fato a coisa mais palpitante do mundo. Eram essas pequenas observações, esses pequenos presentes de atenção, que teciam um fio de continuidade e esperança em sua vida desfeita. Helena, por sua vez, observava tudo à distância, com um olhar crítico e desconfiado. Ela via a crescente influência da babá não como uma ajuda, mas como uma ameaça direta ao seu controle sobre o filho e, consequentemente, sobre o patrimônio da família. André, você está perdendo o rumo. Essa babá só está te manipulando com sentimentalismos baratos, ela disse a ele durante um de seus telefonemas diários, que mais pareciam interrogatórios. Ela é uma funcionária, nada mais. Não se esqueça disso, pelo bem da sua filha. A desconfiança de sua mãe era corrosiva, mas André pela primeira vez começava a construir uma pequena muralha em torno de si e de sua filha. Manipulação? Ou será que minha mãe simplesmente não suporta ver alguém me oferecendo um conforto genuíno, um conforto que ela mesma é incapaz de dar, pensou André. Desligue. Anda o telefone com mais força do que o necessário, o som do aparelho batendo no gancho ecoando sua frustração. A acusação de Helena era absurda em sua essência, mas ainda assim, plantou uma semente incômoda de dúvida em sua mente cansada e vulnerável. Ele olhou pela janela imensa de seu escritório e viu Marina no gramado, brincando com Sofia, que gargalhava alto, um som que era música para seus ouvidos, uma melodia cristalina que ele pensou que nunca mais ouviria ressoar naquela casa silenciosa.
A felicidade genuína e pura de sua filha não podia ser fruto de uma manipulação. Naquela tarde, sentindo uma necessidade súbita e dolorosa de se reconectar com o passado, de tocar em algo que sua esposa havia tocado, ele subiu até o closet dela, um cômodo que ele mantivera trancado como um mausoléu sagrado desde sua morte. O cheiro dela ainda estava ali, impregnado nos tecidos, no ar. Doía respirar aquele ar, mas era uma dor necessária, uma espécie de penitência autoimposta. Ele abriu as gavetas com um cuidado reverente, passando os dedos pelos lenços de seda e pelos suéteres de cachemira. Queria encontrar algo para dar a Sofia um dia, algo que contasse a história de sua mãe. Foi então que ele encontrou. Escondida no fundo de um velho porta-joias de madeira que ele nunca vira usar, havia uma pequena corrente de prata. Não era o tipo de joia que sua esposa, sempre elegante e sofisticada, usava. Era delicada, quase infantil. Na ponta, um pequeno asterisco purpurupim em couro em forma de medalhão, visivelmente desgastado pelo tempo e pelo uso. Naquele exato momento, como se um fio invisível conectasse a angústia dele à intuição dela, Marina entrou no closet, trazendo uma bandeja com um copo de água e um sanduíche que ele não havia pedido. Ela costumava fazer isso, antecipando que ele se esqueceria de comer, um pequeno gesto de cuidado que o tocava profundamente apesar de sua relutância em admitir. Senhor André, pensei que talvez estivesse com fome, disse ela suavemente antes de seus olhos caírem sobre o objeto brilhante na mão dele. Sua reação foi instantânea e inconfundível. Ela parou de repente, a bandeja tremendo levemente em suas mãos. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, e ela prendeu a respiração, um pequeno som sufocado escapando de seus lábios antes que ela pudesse contê-lo. Foi um momento fugaz, quase imperceptível para um observador casual, mas André, com os sentidos aguçados pela suspeita e pela dor, percebeu tudo. Ele viu o choque do reconhecimento em seu rosto antes que ela conseguisse, com esforço visível recompor sua expressão neutra e profissional. Esse era muito importante para ela, disse Marina, a voz um pouco mais baixa que o normal, quase um sussurro, as palavras cuidadosamente escolhidas. Ela colocou a bandeja sobre uma cômoda, as mãos se movendo com uma rigidez controlada, como se temesse derrubar tudo e expor seu nervosismo. Ela me disse uma vez que guardava as memórias mais preciosas nele. A explicação era plausível, mas o tom não correspondia à reação visceral que ele havia testemunhado. Você sabe o que significa? A inscrição? Perguntou ele, observando-a atentamente, os olhos fixos nos dela, tentando ler além das palavras. Para sempre. Por um segundo, ela olhou para o chão, antes de encontrar seu olhar novamente. Uma promessa antiga? Com quem? Pensou André, sentindo um frio percorrer sua espinha, uma sensação desconfortável que não tinha nada a ver com a temperatura do ar-condicionado. A hesitação de Marina era um sinal claro, uma bandeira vermelha em um campo de incertezas e meias-verdades. Ela sabia muito mais do que estava dizendo, e a percepção o atingiu com uma força desconcertante e dolorosa. Por que ela esconderia algo sobre sua falecida esposa? A confiança que ele aos poucos e com muita dificuldade começara a depositar nela foi abalada por uma onda de suspeita que o deixou enjoado. Ele fechou a mão em torno do pequeno objeto de metal, sentindo o frio dele contra sua pele. Aquela peça, que momentos antes era apenas uma curiosidade melancólica, um eco do passado, agora se tornara o centro de um mistério que ele sentia uma necessidade visceral de desvendar a qualquer custo. Era uma conexão com um lado de sua esposa que ele aparentemente nunca conheceu, um capítulo secreto de uma vida que ele, em sua arrogância de marido, pensava compartilhar por inteiro. Ele olhou para Marina, que agora arrumava alguns itens na cômoda, evitando seu olhar, a postura rígida de quem guarda um segredo pesado. Quem era ela, de verdade? Naquela tarde, o luto de André ganhou uma nova e incômoda companhia, a desconfiança. Ele sabia que não poderia confrontá-la diretamente. Se ela estava escondendo algo, uma abordagem direta só a faria se fechar ainda mais, se entrincheirar atrás de seu profissionalismo impecável. Ele precisaria ser paciente, observador.
precisaria encontrar as respostas por si mesmo, seguir as migalhas de pão que o destino, ou sua esposa, parecia ter deixado para trás. A tensão na mansão tornou-se quase palpável nos dias que se seguiram àquela descoberta. André continuava sua rotina de reaproximação com Sofia, mas agora seus olhos seguiam Marina com uma nova intensidade, uma vigilância constante. Ele observava cada gesto, analisava cada palavra, procurando por fissuras em sua fachada serena e impenetrável. Ele se sentia um traidor por duvidar da mulher que o ajudara tanto, que o resgatara do fundo do poço, mas a semente da suspeita, uma vez plantada por Helena e regada pela evasão de Marina, fincava raízes profundas e venenosas. Ela, por sua vez, parecia sentir a mudança na atmosfera. Tornou-se ainda mais profissional, mais distante, embora seu carinho por Sofia permanecesse inalterado, um farol de ternura em meio à névoa de desconfiança que agora os separava. Helena, sempre atenta e oportunista, percebeu a mudança no filho e não perdeu tempo em explorar a brecha. "Eu te avisei, André", disse ela em mais uma de suas visitas não anunciadas, a voz carregada de uma satisfação mal disfarçada, o triunfo de quem se prova certo. "Essa mulher não é confiável, há algo nela que não me agrada. Não confie em estranhos com tanto em jogo, filho." Suas palavras, que antes teriam soado apenas como a paranoia controladora de sempre, agora ecoavam as próprias dúvidas de André, dando-lhes uma validade que o assustava. Ele estava dividido, preso em um limbo emocional. Uma parte dele queria acreditar na bondade que via em Marina, a bondade que o ajudou a sair da escuridão. Outra parte, no entanto, sentia-se traída pela possibilidade de um segredo guardado, uma omissão que manchava a memória sagrada de sua esposa. "Eu preciso de respostas, mas não posso de forma alguma afastá-la de Sofia", pensou André, sentindo-se encurralado em sua própria casa, um prisioneiro em seu castelo dourado. Sua filha, em seus poucos meses de vida, havia criado um laço visível e profundo com a babá. Os sorrisos de Sofia eram mais frequentes, suas gargalhadas mais altas e cristalinas quando Marina estava por perto. Afastar Marina agora seria um ato de crueldade indescritível com a criança, um ato de egoísmo que ele, mesmo em seu estado de confusão, não podia cometer. Ele decidiu, então, adotar uma estratégia. Continuaria a tratar Marina com cordialidade e profissionalismo, mas começaria sua própria investigação silenciosa e paralela. Enquanto isso, Helena não perdia tempo e movia suas peças no tabuleiro. Ela marcou uma reunião de emergência com o advogado da família, o Dr. Ricardo Salles, um homem tão astuto e frio quanto ela. André foi convocado para a biblioteca da mansão, um cômodo revestido de madeira escura e live, erros que ele nunca lera, que de repente pareceu uma sala de interrogatório sombria e opressiva. A pauta da reunião era clara e brutal: sua instabilidade emocional e o futuro incerto da presidência da empresa e da guarda de Sofia. O Dr. Salles, com seu terno caro e sorriso predatório, expôs gráficos que mostravam a queda vertiginosa no desempenho da empresa desde a morte de sua esposa. "André, o conselho está à beira de uma intervenção", disse o advogado, com uma falsa solidariedade que o enojou profundamente. E, francamente, sua situação pessoal levanta sérias questões sobre sua capacidade de tomar decisões. A lei, como o senhor sabe, prioriza sempre o bem-estar da menor. A ameaça estava formalizada, a guerra declarada. A crueldade das palavras de sua mãe naquela reunião o atingiu como um soco no estômago, tirando o ar de seus pulmões. "Tempo é um luxo que a Della Vega Corp não tem, e que eu não vou permitir que você desperdice", retrucou Helena, a voz cortante como gelo, sem qualquer traço de compaixão maternal. "E Sofia precisa de um guardião totalmente presente e capaz. Neste momento, André, com todo o amor que sinto por você, essa pessoa não é você." Ele saiu da reunião sentindo-se menor, mais fraco do que nunca. A dor do luto agora se misturava com a fúria da traição de sua própria mãe, uma combinação tóxica que o deixava zonzo. Ele estava sozinho contra todos eles. Ou quase. O pânico subia por sua garganta, ameaçando sufocá-lo. Eles estavam metodicamente construindo uma narrativa, em que ele era um pai incapaz, um louco a ser contido e neutralizado para o bem maior dos negócios. E a pior parte era que, em seus momentos mais sombrios e solitários,
Ele mesmo acreditava um pouco naquilo. Ele vagou ela casa como uma alma penada, sem rumo, até que seus pés o levaram ao quarto de Sofia. Marina estava lá, cantando uma canção de ninar suave para bebê, que a olhava com olhos grandes e maravilhados, a mãozinha gordinha segurando um de seus dedos com força. A cena era um oásis de paz e ternura no meio do deserto de sua angústia. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Independentemente dos segredos que Marina pudesse guardar, ela era uma aliada de sua filha, e, por extensão, sua aliada também. Ele entrou no quarto, e Marina parou de cantar. "Está tudo bem, Sr. André?" ela perguntou, a preocupação genuína em seus olhos. A partir daquele dia, uma mudança sutil mas profunda ocorreu em André. A apatia paralisante que o dominava deu lugar a uma determinação silenciosa e fria. Ele começou a participar das videoconferências da empresa, fazendo o mínimo necessário para afastar os abutres corporativos que circulavam sua presidência, ganhando um tempo precioso. Mas sua verdadeira missão, sua obsessão, era outra. Durante as noites, depois que todos na mansão adormeciam, ele continuava sua busca incansável pela verdade. O closet de sua esposa se tornou seu santuário e seu campo de investigação. Caixa após caixa, ele procurava por algo, qualquer coisa, que pudesse explicar o mistério do objeto de prata que não saía de sua mente, que o assombrava em seus poucos momentos de sono. Ele encontrou cartas de amigas da faculdade, cartões postais de viagens que fizeram juntos, álbuns de fotos de uma vida que, na superfície, parecia feliz e completa, mas nada relevante, nada que o levasse a algum lugar. A frustração começou a crescer, amarga em sua boca. Talvez ele estivesse mesmo obcecado com um detalhe insignificante, um produto de sua mente enlutada e paranoica. Estava prestes a desistir uma noite, exausto e desanimado, quando sua mão tocou algo diferente no fundo de uma gaveta de chapéus, um desnível no feltro. Era um fundo falso. Seu coração acelerou com uma mistura de medo e, kunababro, excitação. Com os dedos trêmulos, ele o removeu. E lá, escondido sob o forro macio, estava um pequeno diário de capa de couro, um modelo simples que ele nunca tinha visto antes. Não era o diário elegante que ela mantinha na mesa de cabeceira. Este era secreto. Com um misto de pavor e esperança, ele o abriu. Às vezes sinto que vivo duas vidas. A vida que todos veem, a da senhora de la Vega, a esposa do gênio da tecnologia, e a vida que guardo aqui, nestas páginas, só para mim e para minhas memórias mais profundas e dolorosas. A frase inicial do diário secreto de sua esposa o atingiu com a força de uma revelação, uma onda de choque que o deixou sem ar. Duas vidas? Que outra vida ela poderia ter? Uma vida que ele, seu marido, desconhecia completamente. Ele folheou as páginas com uma urgência febril, devorando as palavras escritas com uma caligrafia delicada, mas firme, cada traço uma janela para uma alma que ele agora percebia que nunca conhecera de verdade. O diário não era um registro do dia a dia como o outro. Eram pensamentos esparsos, poemas melancólicos, reflexões sobre um passado do qual ele não fazia parte, um passado que ela havia cuidadosamente escondido dele e de todo o mundo. Ela falava de uma infância difícil, de uma perda avassaladora que a marcou para sempre, de uma promessa feita a alguém muito querido, uma promessa que parecia ser a âncora de sua existência secreta. As anotações eram enigmáticas, cheias de uma dor e uma saudade que pareciam frescas, mesmo que se referissem a eventos de décadas atrás. Mas então, ele encontrou uma entrada que fez seu sangue gelar em suas veias. Hoje eu o vi de longe. O mesmo olhar triste de sempre. O destino nos separou de forma cruel, mas o coração nunca esquece. Se ao menos eu pudesse contar a verdade a André, mas como? Ele não entenderia o sacrifício que minha família adotiva me forçou a fazer, o sacrifício que eu fiz. A quem ela se referia? Que verdade era tão terrível que ela não podia compartilhar com o próprio marido? Quem era você de verdade, meu amor? Sussurrou André para o silêncio opressivo do escritório, o diário aberto em suas mãos trêmulas, cada palavra uma nova facada em seu coração já dilacerado.
Cada página virada era como remover uma camada de uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar, uma verdade que reescrevia toda a história de seu casamento. Ele se sentiu um tolo, um estranho na vida da mulher que amava, um ator em uma peça cujo roteiro ele desconhecia. Como pôde ser tão cego, tão absorto em seu próprio mundo de sucesso e ambição? A dor do luto agora se misturava com a dor aguda de perceber que talvez ele não conhecesse a pessoa com quem dividiu a vida, os sonhos e a cama. Ele continuou a ler, a noite avançando sem que ele percebesse, a lua desenhando padrões fantasmagóricos no tapete persa. E então, ele encontrou uma menção ao objeto que iniciara toda aquela busca angustiante. Ele ainda está comigo. O símbolo da nossa promessa. Às vezes, eu o abro e olho para o espaço vazio onde deveria haver uma foto, imaginando o seu rosto ali. É a única coisa que me resta dela. A palavra dela o pegou de surpresa, um soco no plexo que o deixou sem fôlego. A promessa não era com um homem, um antigo amor, como ele suspeitara em sua paranoia ciumenta. Era com uma mulher. Uma irmã, uma amiga de infância. O diário não dava nomes. Apenas falava de ela com uma saudade palpável. Uma dor que atravessava as páginas e o tempo, e o atingia em cheio. Ele tentou se lembrar de conversas em que sua esposa mencionara irmãs, mas ela sempre se dissera filha única. Outra mentira. Ele sentia que estava se aproximando de algo importante. Na manhã seguinte, André estava fisicamente exausto, mas sua mente estava mais clara e focada do que estivera em meses. O mistério havia lhe dado um propósito, uma direção em meio ao caos de seu luto. Não era mais apenas sobre sua dor, era sobre a verdade. Ele precisava saber a verdade por Sofia para que ela pudesse conhecer a história completa e real de sua mãe. Enquanto tomava café na cozinha, observou Marina interagindo com sua filha na sala de estar. Havia algo em seus gestos, na inclinação de sua cabeça quando sorria, que de repente lhe pareceu estranhamente familiar. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar o pensamento absurdo. Era paranoia, sua mente cansada e estressada pregando peças, criando conexões onde não existiam. Mas a ideia se recusou a ir embora, alojando-se em um canto de seu cérebro, teimosa e insistente. Ele pegou o diário novamente, relendo a passagem sobre a promessa pela 10ª vez, procurando por qualquer detalhe que tivesse perdido em sua leitura febril da noite anterior. E então ele viu. Uma pequena anotação na margem quase ilegível feita com uma caneta de cor diferente, como um pensamento posterior. Parque Ibirapuera. Onde tudo começou e onde espero que um dia termine. Parque Ibirapuera. O lugar era vago, imenso. Mas era uma pista, a primeira pista concreta que ele tinha. Ele sentiu uma onda de adrenalina, a mesma que sentia antes de fechar um grande negócio. Ele não sabia o que encontraria lá ou se encontraria algo. Mas precisava ir. Precisava seguir o rastro de migalhas de pão que sua esposa deixara para trás, uma trilha que talvez o levasse à resposta que tanto procurava. Eu preciso ir ao Parque Ibirapuera. Hoje, pensou André, a decisão se solidificando em sua mente com uma certeza inabalável, mas não posso ir sozinho. E, definitivamente, não posso deixar Sofia. Uma ideia ousada e arriscada começou a se formar, uma jogada de alto risco em um jogo cujas regras ele ainda não entendia. Ele convidaria Marina para acompanhá-los. Seria a oportunidade perfeita para observá-la em um ambiente neutro, longe dos olhos vigilantes de sua mãe e dos corredores silenciosos e opressivos da mansão. Talvez algo no parque, um banco, uma árvore, uma vista, despertasse uma reação nela, uma memória, um deslize em sua fachada cuidadosamente construída. Ele se aproximou dela na sala, o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal, sentindo-se como um detetive amador. Marina, o que você acha de levarmos Sofia para tomar um pouco de ar fresco? Talvez um passeio no parque, hoje à tarde. Ele tentou manter a voz casual, o tom leve, como se fosse a coisa mais natural do mundo, uma sugestão espontânea. Marina ergueu o olhar, visivelmente surpresa. André raramente saía de casa, muito menos para um passeio casual em um parque público. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios, um sorriso genuíno de aprovação, e talvez até de alívio por vê-lo tomar uma iniciativa. Acho que ela iria adorar, Sr. André.
E o sol faria bem a todos nós. A resposta dela foi positiva, sem qualquer sinal de hesitação ou reconhecimento oculto. Ele sentiu uma ponta de decepção. Talvez ele estivesse mesmo imaginando coisas, construindo um castelo de suspeitas em sua mente. Ou talvez ela fosse simplesmente uma atriz muito boa. Naquela tarde, o carro de luxo de André, geralmente confinado à garagem, atravessou os portões do Parque Ibirapuera. O sol de São Paulo, generoso e dourado, filtrava-se pelas copas das árvores, criando padrões de luz e sombra que dançavam no asfalto. Era um dia lindo, cheio de famílias rindo, casais de mãos dadas e crianças correndo atrás de pombos, um cenário de felicidade vibrante que contrastava brutalmente com a turbulência silenciosa em seu coração. Ele empurrava o carrinho de Sofia, com Marina caminhando ao seu lado, um silêncio confortável entre eles. Eles pararam perto do lago, observando os patos deslizando pela água com uma elegância despreocupada. Sofia balbuciava alegremente, os olhinhos brilhando, fascinada pelo movimento e pelas cores. Foi um momento de paz genuína, o primeiro que André experimentara em muito tempo. Por um instante, eles pareceram uma família normal, desfrutando de um dia de sol. A ideia o assustou e o confortou ao mesmo tempo. Ele olhou para Marina, que sorria para Sofia com uma ternura que parecia infinita, e viu nela não uma guardiã de segredos obscuros, mas uma mulher gentil que amava sua filha. Minha esposa adorava este lugar, arriscou ele, a voz um pouco mais alta que o necessário, uma isca lançada na água calma. Ela dizia que tinha muitas memórias boas aqui. Ele observou o rosto dela com a atenção de um falcão, procurando por qualquer sinal, qualquer microexpressão. Ela apenas assentiu, o olhar ainda fixo no lago. É um lugar bonito, é fácil criar boas memórias aqui. A resposta dela foi, mais uma vez, perfeitamente neutra, desprovida de qualquer emoção pessoal. Eles continuaram a caminhar, embrenhando-se por uma parte mais tranquila e arborizada do parque, longe da agitação principal da ciclovia e das áreas de piquenique. Foi então que André avistou, como se uma força invisível guiasse seu olhar. Um velho banco de madeira, um pouco isolado sob a sombra de um flamboyant frondoso, suas flores vermelhas como gotas de sangue com fréguia com meio outro. O céu azul. No encosto do banco, havia uma pequena placa de metal, quase coberta por musgo e pela pátina do tempo. Impulsionado por um instinto que ele não conseguia explicar, um chamado do passado que ecoava em sua alma, ele se aproximou, o coração começando a bater mais forte. Ele limpou a placa com o polegar, sentindo o metal frio sob seu dedo. Havia uma inscrição, gasta pelos anos, mas ainda legível. Eram as mesmas palavras do diário, onde tudo começou e onde espero que um dia termine. Seu coração deu um salto, batendo descontroladamente em seu peito. Ele não estava louco, ele não estava imaginando coisas. Este era o lugar. Ele se virou para Marina, para compartilhar sua descoberta, mas ela estava olhando para Sofia, distraindo-a com uma folha, aparentemente alheia a tudo. Ele hesitou. Enquanto lutava com seus pensamentos, algo chamou sua atenção. Gravado na madeira do banco, ao lado da placa, havia 2 pares de iniciais, entrelaçados dentro de um coração toscamente esculpido, a marca de um amor juvenil e secreto, HL e ML. HL eram as iniciais de sua esposa, Helena Lacerda. Mas quem era ML? A resposta o atingiu com a força de um raio, uma epifania dolorosa e terrível. Marina. O silêncio que se seguiu àquela revelação muda foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo som do coração de André, martelando em seus ouvidos como um tambor de guerra. Marina ficou paralisada, as lágrimas que ela tanto tempo reprimira escorrendo silenciosamente por seu rosto, cada uma parecendo carregar décadas de dor contida e saudade. Ela não tentou se explicar, não tentou negar. O segredo, uma vez exposto à luz do sol, era pesado demais para ser carregado ou escondido por mais tempo. André sentiu uma mistura avassaladora e confusa de emoções. Raiva pela omissão que o fez sentir-se um tolo, tristeza pela dor dela, que era palpável no ar, e uma estranha e avassaladora sensação de alívio por finalmente ter uma peça fundamental do quebra-cabeça que o assombrava. "Por que você não me contou?" ele perguntou, a voz rouca,
mais um lamento do que uma acusação. Marina finalmente o encarou, os olhos vermelhos e suplicantes, a barreira de sua compostura completame. NTE desmoronada. Eu não podia, ela sussurrou, a voz quebrada pela emoção. Eu jurei a ela, e eu tinha medo. Medo de que você me odiasse. Medo de perder a única conexão que eu tinha com ela, a minha irmã. Ela olhou para Sofia, que dormia pacificamente no carrinho, um anjo alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Medo de perder Sofia. A vulnerabilidade crua em sua voz desarmou completamente a raiva de André. Ele não via mais uma mentirosa, mas uma mulher que havia sofrido uma perda inimaginável e que vivia com o medo constante de perder a última parte viva de sua família. Ele se sentou ao lado dela no banco, o banco onde tudo havia começado, e esperou. A história que Marina contou, entre soluços e longas pausas para respirar, foi um conto de fadas sombrio, uma narrativa de perda, separação e uma crueldade fria disfarçada de caridade. Ela e Helena Lacerda eram irmãs, filhas de um casal amoroso, mas de poucos recursos, que viviam uma vida simples, mas feliz. Após a morte trágica de seus pais em um acidente de carro, as duas meninas, ainda muito pequenas, foram enviadas para um orfanato. Foi lá que Helena de la Vega, a mãe de André, as encontrou, mas ela não queria duas filhas. A ideia de adotar duas irmãs era, em suas palavras, complicada demais. Ela queria uma. E escolheu Helena, a mais velha, talvez por ser mais parecida com ela em aparência, talvez por razões financeiras que Marina nunca entendeu completamente. A condição da adoção, imposta a uma criança de 8 anos, foi cruel e absoluta. A irmã mais nova, Marina, deveria ser esquecida, apagada da história, como se nunca tivesse existido. Helena de la Vega forçou a pequena Helena a jurar que nunca mais procuraria ou mencionaria sua irmã, apagando sua existência com uma canetada em documentos e uma ameaça velada que aterrorizou uma criança por toda a sua vida. Sua mãe nos deu tudo, André. Roupas, educação, viagens, mas nos tirou uma a outra, disse Marina, a voz embargada pela dor de uma vida inteira. Elas se encontraram secretamente algumas vezes ao longo dos anos, encontros roubados e perigosos, cheios de lágrimas e promessas, até que a vigilância da matriarca de la Vega se tornou sufocante demais. Aquele banco no parque era o lugar secreto delas, o lugar da promessa, o lugar do último e doloroso adeus. A confissão de Marina reescreveu toda a história de André em questão de minutos. Sua esposa não era a mulher perfeita e misteriosa que ele imaginava, mas uma vítima de uma crueldade inimaginável, vivendo uma vida de privilégios com o coração permanentemente partido. Sua mãe não era apenas controladora e ambiciosa, era a vilã de uma tragédia que ela mesma esque. Reviu e dirigiu. A raiva que ele sentiu foi primal, vulcânica, uma fúria que queimava todas as outras emoções. Ele se sentiu cúmplice da dor de sua esposa por sua ignorância, por sua cegueira. Como ele pôde não ver a tristeza em seus olhos? Ele olhou para Marina, para a dor gravada em cada linha de seu rosto, e sentiu uma onda avassaladora de empatia e um instinto protetor. Ela não era uma estranha. Ela era família. Minha mãe vai pagar por isso, disse ele, a voz baixa e perigosa, cheia de uma promessa de retribuição. Mas Marina balançou a cabeça, as lágrimas ainda caindo. Não se trata de vingança, André. Nunca foi. Trata-se de Sofia. Helena, minha irmã. Ela me fez prometer que se algo acontecesse com ela, eu cuidaria de sua filha. Ela tinha um medo profundo de sua mãe. Ela sabia que ela tentaria controlar tudo, até mesmo o coração de Sofia, como fez com o dela. A revelação final o atingiu com a força de um soco. Sua esposa sabia. Ela havia orquestrado a chegada de Marina de ALG, uma forma, deixando pistas que apenas a irmã entenderia, na esperança de que o destino, ou a providência divina, as unisse. Marina não veio por acaso. Ela foi chamada. Tudo o que eu quero é cumprir minha promessa, disse Marina, ajudar você a criar Sofia em um lar cheio de amor e, acima de tudo, de verdade. Longe das mentiras. A volta para a mansão foi silenciosa, mas o ar dentro do carro,
antes pesado de desconfiança, estava agora carregado de uma nova e poderosa aliança. A névoa que os separava havia se dissipado, substituída por uma cumplicidade forjada na verdade e na dor compartilhada. André agora sabia quem era seu verdadeiro inimigo. Não era o luto, não era o mundo, nem a babá misteriosa, era sua própria mãe. Naquela noite, eles se sentaram na biblioteca, não como patrão e empregada, mas como aliados planejando uma guerra que não escolheram, mas que precisavam vencer. Eles tinham o diário, tinham a história de Marina, e tinham a fotografia antiga que Marina guardava como uma relíquia sagrada, uma imagem desbotada das duas irmãs sorrindo, antes que o mundo as separasse com sua crueldade. Mas eles sabiam que não era o suficiente para enfrentar uma mulher como Helena de la Vega. Ela era poderosa, suas conexões eram profundas e sua capacidade de distorcer a realidade era ilimitada. Ela poderia facilmente pintar Marina como uma mentirosa oportunista e ele como um louco manipulado. Precisamos de mais, disse André, a mente estratégica finalmente despertando de seu torpor. Precisamos de algo que ela não possa negar, algo irrefutável. Foi então que Marina se lembrou de algo que guardara por anos. As cartas. Helena, minha irmã, ela me escrevia, cartas que ela enviava para uma caixa postal secreta, para que sua mãe não descobrisse. Eu as guardei. Todas elas. Os olhos de André se iluminaram. As cartas eram a prova física, a caligrafia de sua esposa detalhando seu sofrimento, seu amor pela irmã e seu medo constante da matriarca. Onde elas estão? Perguntou André. Em um lugar seguro, respondeu Marina. Enquanto André e Marina traçavam sua estratégia, unindo as peças do passado para construir uma defesa para o futuro, Helena de la Vega e o Dr. Salles avançavam com seu plano impiedoso e bem articulado. O advogado entrou com o pedido oficial de guarda temporária de Sofia, anexando um dossiê volumoso que alegava a incapacidade emocional e psicológica de André para cuidar da filha. A audiência foi marcada com uma rapidez surpreendente, um sinal claro da influência de Helena nos corredores do judiciário. Eles estavam sendo encurralados, o tempo correndo contra eles. A primeira e talvez única batalha seria travada no fórum de família. André sentiu o pânico tentar se instalar novamente, mas a presença calma e determinada de Marina o ancorava. Nós vamos conseguir, ela dizia, com uma convicção que o contagiava, e ele acreditava. O próximo passo de Helena foi mais insidioso, uma tática de guerra suja. Ela começou a vazar para a imprensa de fofocas notas anônimas sobre a estranha e preocupante influência da nova babá na vida do recluso milionário. A narrativa venenosa estava sendo construída, pintando Marina como uma aproveitadora e André como um homem fraco e manipulado, uma marionete em suas mãos. Era uma campanha de difamação clássica, projetada para destruir a credibilidade deles antes mesmo de pisarem no tribunal. Ela não joga limpo, pensou André, uma raiva fria se apossando dele. Então nós também não precisamos jogar. Ele usou seus próprios recursos, contatando o melhor investigador particular que o dinheiro podia comprar, um homem especializado em desenterrar os segredos mais sombrios dos ricos e poderosos. A missão dele era simples: encontrar qualquer podridão, qualquer irregularidade, nos negócios e na vida de Ricardo Salles. A mini humilhação pública, um ensaio para o espetáculo principal no tribunal, veio durante uma reunião de mediação pré-julgamento, uma formalidade que Helena insistiu em ter, para projetar uma imagem de razoabilidade. A sala de reuniões do escritório de advocacia estava cheia de advogados e alguns parentes distantes, todos com olhares curiosos e famintos por drama. Dr. Ricardo Salles, com um ar de superioridade teatral, apresentou um dossiê falso e grosseiro sobre o passado de Marina. Eram documentos forjados, depoimentos fabricados de supostos ex-patrões, pintando-a como uma pessoa instável, com um histórico de pequenos delitos e comportamento inadequado. Como podemos, em sã consciência, confiar o bem-estar de uma herdeira a alguém com este tipo de histórico? Ele perguntou retoricamente, lançando a Marina um olhar desdenhoso que a fez encolher em sua cadeira, como se quisesse desaparecer. André sentiu o sangue ferver, as mãos se fechando em punhos sob a mesa, as unhas cravando em suas palmas. Mas ele se conteve, lembrando do plano que traçara com seu próprio advogado. Ele precisava que eles se sentissem confiantes, arrogantes, vitoriosos.
Ele precisava que eles subestimassem a força que haviam encontrado na verdade. Eles acham que já ganharam, pensou André, trocando um olhar rápido e significativo com Marina. Mal sabem eles que estão caminhando direto para nossa armadilha. A humilhação doeu, mas também fortaleceu sua determinação. Eles sairiam daquela sala derrotados aos olhos do mundo, mas por dentro, a chama da justiça e da verdade queimava mais forte do que nunca, pronta para consumir as mentiras. O mais forte está por vir. Fique até o final. O fórum de família era um mausoléu de mármore frio e polido, um lugar onde o silêncio pesava mais do que qualquer palavra gritada, e a justiça parecia uma deusa distante e indiferente. Cada eco dos sapatos caros de André no corredor polido parecia um martelo de juiz batendo, um julgamento antecipado que ele sentia na alma, uma contagem regressiva para sua ruína ou sua redenção. Ele segurava a mão de Marina com uma firmeza que era pura fachada, uma tentativa desesperada de projetar uma confiança que ele estava longe de possuir, tentando transmitir a ela uma força que ele mesmo não tinha. Ela estava ao seu lado, o rosto pálido como cera, mas seus ombros estavam retos, uma rainha em sua própria dignidade silenciosa, pronta para enfrentar a tempestade que se formava. Do outro lado da sala de audiências, sua mãe, Helena de la Vega, sentava-se com a postura de uma imperatriz em seu trono, uma estátua de gelo esculpida em desaprovação e poder, ladeada por seu advogado, o Dr. Ricardo Salles, CUA. De um sorriso fino e cruel, era uma promessa de aniquilação total. Tudo vai ficar bem, André sussurrou para Marina, mas as palavras soaram ocas até para si mesmo, uma mentira que ele precisava desesperadamente ouvir. Seus olhos foram para o assento vazio ao lado dela, o lugar onde deveria estar sua filha, Sofia, o pequeno sol em torno do qual todo aquele universo sombrio e terrível agora girava. Eu não posso falhar com Sofia, não posso falhar com a memória de Helena, pensou ele, sentindo o coração martelar contra as costelas como um pássaro preso em uma gaiola. A juíza entrou, uma mulher de expressão severa que não oferecia nenhum consolo, e um silêncio mortal caiu sobre a sala. Dr. Ricardo Salles levantou-se, movendo-se com a graça letal de um predador que já sentia o gosto da vitória em sua boca. Sua voz, polida e ressonante como a de um locutor de rádio, preencheu cada canto da sala, cada palavra afiada como um bisturi, projetada para dissecar a reputação de André e expor suas feridas. Meritíssima, estamos aqui hoje por uma razão profundamente triste, mas absolutamente necessária, a proteção de uma menor, a pequena Sofia de la Vega. Uma criança que perdeu sua mãe de forma trágica e que agora, lamentavelmente, corre o risco iminente de perder a estabilidade e a segurança que tanto necessita para florescer. Ele fez um gesto dramático na direção de André, como se apontasse para a fonte de todo o mal naquele recinto. Meu cliente, o Sr. André de la Vega, é inegavelmente um homem brilhante, um visionário no campo da tecnologia. Mas o luto, meritíssima, é uma força avassaladora e destrutiva. E infelizmente ele sucumbiu a ela perdendo o rumo de sua própria vida e, o que é mais grave, de suas responsabilidades paternas. O advogado começou então a sua performance, apresentando uma pilha de relatórios, laudos de psicólogos que André jamais havia encontrado em sua vida, todos pintando o retrato sombrio de um homem mergulhado em depressão profunda, incapaz de tomar decisões, negligente com seus deveres como pai e como líder de sua empresa. Eram meias-verdades habilmente torcidas em mentiras completas, uma teia de enganos tecida com a precisão de um artesão. Eles estão me pintando como um louco, um irresponsável, um monstro, pensou André, cerrando os punhos sob a mesa de madeira maciça até os nós dos dedos ficarem brancos. Helena de la Vega foi chamada para depor, e sua performance foi digna de uma atriz premiada, um espetáculo de emoção contida e sofrimento nobre. Ela se moveu com uma graça ensaiada até o banco das testemunhas, seu rosto, uma máscara de preocupação maternal perfeitamente calibrada, cada músculo facial sob seu controle ABS, o luto. Sua voz era suave, aveludada, carregada com uma falsa emoção que soava dolorosamente convincente para qualquer um que não conhecesse a verdade sobre ela. Eu amo meu filho mais do que tudo neste mundo, começou ela, os olhos marejados na medida exata para evocar simpatia, mas não histeria.
E é precisamente por amor a ele e a minha neta preciosa que estou fazendo a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer. Ver meu André, tão perdido, tão vulnerável, parte o meu coração em 1000 pedaços. Ela fez uma pausa dramática, deixando a sala absorver seu sofrimento fabricado, o silêncio amplificando suas palavras. Ele mal come, mal dorme. A empresa que ele construiu com tanto esforço, o legado de nossa família, está à deriva. E a pequena Sofia, ela é um anjo que precisa de uma rocha para se segurar, não de areia movediça para afundá-la ainda mais. Cada palavra era uma facada precisa no coração de André. Ela então mirou sua artilharia pesada em Marina, falando de sua profunda e crescente preocupação com a influência de estranhos na casa. Uma babá que parece ter assumido um controle desproporcional e doentio sobre as emoções e decisões do meu filho. Eu temo, meritíssima, que ele esteja sendo cruelmente manipulado em seu momento de maior fragilidade. A acusação venenosa pairou no ar, infectando a opinião de todos na sala. A audiência prosseguiu como um pesadelo em câmera lenta, cada minuto uma tortura para André. O peso das evidências fabricadas por Helena e seu advogado começou a esmagá-lo, sufocando qualquer resquício de esperança que ele ainda pudesse ter. Parecia que não havia escapatória. Cada documento apresentado, cada testemunho comprado, era mais um prego em seu caixão. O advogado de André fazia o que podia, objetando, questionando, mas era como tentar parar um trem de carga com as próprias mãos. A máquina de La Vega era implacável, bem lubrificada e impiedosa. A juíza, com sua expressão impassível, parecia cada vez mais convencida pela narrativa da avó amorosa e preocupada, a única heroína disposta a salvar a neta de um pai instável e de uma babá aproveitadora. A falsa resolução estava quase completa. A guarda de Sofia parecia destinada a Helena, uma conclusão inevitável e trágica. É isso, eu vou perder. Eles conseguiram. Vão tirar minha filha de mim, pensou André, um desespero gelado se apoderando de cada célula de seu corpo, a sensação de impotência era total e paralisante. Foi nesse momento de rendição, quando ele estava prestes a desmoronar, que o Dr. Salles, com um sorriso cruel e triunfante, chamou sua próxima testemunha, o golpe de misericórdia. A defesa chama ao banco das testemunhas a senhora Marina Lacerda. Um murmúrio percorreu a sala, uma onda de antecipação pelo massacre iminente. Marina se levantou, as pernas tremendo visivelmente, mas o rosto erguido com uma coragem que partiu o coração de André. Ela caminhou lentamente até o banco, cada passo ecoando no silêncio mortal da sala. Dr. Salles esperou que Marina se sentasse, permitindo que o silêncio e a tensão aumentassem a um nível quase insuportável, antes de começar seu ataque brutal e calculado. Ele a circulou como um tubarão farejando sangue, saboreando o medo que emanava dela em ondas. Senhora Lacerda, ou seja lá qual for seu verdadeiro nome, começou ele, o sarcasmo pingando de cada sílaba e envenenando o ar. Poderia nos dizer há quanto tempo exatamente a senhora trabalha como babá? Sabe, nossos investigadores tiveram uma dificuldade tremenda em encontrar seu histórico profissional. Parece que a senhora tem um passado, digamos, nebuloso. Poderia, por favor, nos esclarecer sobre a acusação de furto em seu último emprego, do qual a senhora foi sumariamente demitida por justa causa? A mentira era tão descarada, tão cruel em sua fabricação, que André ofegou, o ar roubado de seus pulmões. Marina empalideceu, seus lábios se separaram em choque e incredulidade. Isso não é verdade, ela gaguejou. A voz um fio frágil no silêncio pesado do tribunal, uma defesa quase inaudível contra uma calúnia tão retumbante. Mas o veneno já havia sido injetado. O dano estava feito. A semente da dúvida fora plantada na mente da juíza e de todos os presentes, e agora crescia rapidamente, como uma erva daninha, sufocando a verdade. Marina estava sozinha, exposta sob os holofotes da crueldade, e a armadilha se fechava ao seu redor, impiedosa e final. O que poderia acontecer a seguir? Não é verdade? Repetiu o Dr. Salles, com uma falsa surpresa que era puro veneno, sua voz ecoando na sala com uma autoridade teatral. Ele se aproximou dela, brandindo uma pasta como se fosse uma arma, a personificação da injustiça.
Curioso, pois temos aqui um relatório detalhado de uma agência de investigação particular que diz o contrário. Um relatório que detalha uma série de empregos de curta duração, sempre terminando sob circunstâncias no mínimo suspeitas. Parece que a senhora tem um talento especial para se aproximar de famílias ricas e vulneráveis, não é mesmo, senhora Lacerda? Ele se virou abruptamente para a juíza, o mestre do palco dirigindo-se à sua audiência mais importante, o rosto contorcido em uma máscara de falsa preocupação. Meritíssima, o que temos aqui não é um caso isolado de má conduta. É um padrão claro de comportamento predatório. Uma mulher que se aproveitou do luto profundo de um homem para se infiltrar em sua casa, em sua vida e, quem sabe, em sua vasta fortuna. André não aguentou mais. A calúnia era insuportável, a injustiça o sufocava. Objeção. Isso é uma calúnia nojenta e mentirosa, ele gritou, levantando-se de um salto, a cadeira tombando para trás com um baque surdo que ecoou por todo o tribunal. A juíza bateu o martelo com força, o som seco como um tiro. Senhor de la Vega, sente-se imediatamente ou será removido da sala. Controle-se. O advogado de André o puxou pelo braço, sussurrando para que ele se acalmasse. Mas era tarde demais. Sua explosão de raiva, embora justificada, apenas reforçou a imagem de instabilidade que eles queriam criar. Algo estava prestes a romper. O som agudo do martelo da juíza ainda ecoava em seus ouvidos, uma sentença não apenas para Marina, mas para sua própria incompetência em protegê-la. André sentou-se, o corpo pesado de derrota, o sangue pulsando em suas têmporas. Ele olhou para Marina, ainda no banco das testemunhas, encolhida sob o peso das mentiras, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas de humilhação e medo. Ele viu o desespero absoluto em seu rosto, e naquele instante, algo sísmico mudou dentro dele. A fúria cega deu lugar a uma clareza fria e cortante como vidro quebrado. O medo paralisante se transformou em uma determinação de aço. Ele não era mais a vítima indefesa naquela narrativa torpe. Ele era o pai de Sofia. Ele era o marido de Helena Lacerda, a mulher cuja memória estava sendo usada e manchada naquele mesmo tribunal. E ele não permitiria que a honra dela fosse destruída por aquelas mentiras, nem que sua filha fosse criada em um mundo construído sobre elas. A névoa de dor que o envolvia há meses finalmente se dissipou, revelando o caminho. Ele se inclinou para seu advogado, a voz baixa e firme. Eu preciso falar. Agora. O advogado hesitou, pego de surpresa pela súbita mudança, mas viu a nova luz no olhar de seu cliente. Era a chama de um lutador. Meritíssima, a defesa gostaria de chamar o Sr. André de la Vega para depor. A juíza, visivelmente surpresa, assentiu. A virada havia começado. André caminhou até o banco das testemunhas não como um homem derrotado, mas como o CEO que construiu um império do zero, com a mesma postura decidida que usava para entrar em uma sala de reuniões hostil. Ele sentiu os olhares de sua mãe e do Dr. Celis sobre ele, uma mistura de surpresa e desprezo, mas eles não o afetavam mais. Eram apenas ruído de fundo. Ele sentou-se, ajustou o microfone e olhou diretamente para a juíza, estabelecendo um contato visual que não seria quebrado. Ele respirou fundo, sentindo o ar encher seus pulmões com uma nova força. Meritíssima, o advogado da minha mãe está certo em um ponto, começou André, sua voz firme e clara cortando o silêncio tenso da sala. Eu estive perdido no luto. Eu me afastei do mundo, da minha empresa e sim, vergonhosamente, até da minha própria filha. Eu estava me afogando em um oceano de dor, e por isso, eu peço perdão a ela, onde quer que ela esteja no futuro para me ouvir. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras assentarem, honestidade crua desarmando a todos. Mas o que o Dr. Salles e minha mãe descrevem como manipulação, foi na verdade um resgate. Marina Lacerda não se aproveitou da minha vulnerabilidade. Ela me lembrou da minha força. Ela não tentou tomar o lugar da minha esposa. Ela me ajudou a honrar a memória dela, me incentivando a ser o pai que Sofia merece e que minha falecida esposa gostaria que eu fosse. A virada na narrativa era palpável, e a sala prendeu a respiração coletivamente, sentindo que algo crucial estava para acontecer. A verdadeira história estava prestes a ser contada.
Ele se virou para sua mãe, o olhar firme, sem ódio, apenas uma tristeza profunda e intransponível. Minha mãe fala em proteger o legado da família, mas o legado mais importante não são as ações da empresa ou as propriedades luxuosas, é a verdade. E a verdade é algo que tem sido convenientemente omitido, distorcido e enterrado nesta sala de audiências. André pegou uma pasta de couro que seu advogado lhe entregou, abrindo-a com um movimento deliberado e calmo. Eu gostaria de apresentar algumas evidências que irão esclarecer não apenas o caráter imaculado da senhora Lacerda, mas também os verdadeiros e sombrios motivos por trás deste pedido de guarda. A juíza o observou, a curiosidade começando a superar a severidade em seu rosto. A sala estava em silêncio absoluto. Primeiro, ele retirou um diário encadernado em couro. Dr. Salles objetou imediatamente, a voz um pouco mais alta que o necessário, um toque de pânico em seu tom. Meritíssima, isso é irrelevante, são os desabafos sentimentais. Esse de uma mulher que, como já estabelecemos, não estava bem. Mas a juíza o silenciou com um gesto impaciente. Prossiga, Sr. de la Vega. André abriu o diário em uma página marcada com uma fita de cetim. Minha esposa Helena escreveu aqui: eu vivo com um segredo que me sufoca. Um segredo que minha família adotiva me fez jurar que levaria para o túmulo. Eles me deram tudo, uma vida de privilégios, menos a única coisa que eu realmente queria de volta, minha irmã. Ele ergueu o olhar e viu o rosto de sua mãe se contrair, uma rachadura em sua fachada de gelo. Minha esposa nunca foi filha única, meritíssima, como minha mãe sempre me fez acreditar e como consta em todos os registros que ela habilmente falsificou ao longo dos anos, continuou André, a voz ganhando força a cada palavra, a verdade o libertando. Ela tinha uma irmã mais nova de quem foi separada à força quando eram apenas duas crianças pequenas e indefesas após a morte trágica de seus pais biológicos em um acidente de carro. Ele folheou mais algumas páginas do diário, a caligrafia de sua falecida esposa um testemunho silencioso da verdade que gritava para ser ouvida. Aqui, ela escreve sobre uma promessa que as duas fizeram uma à outra antes de serem levadas para o orfanato. Uma promessa de se encontrarem novamente, não importasse o que acontecesse. Uma promessa simbolizada por um presente que dividiram, a única coisa de valor que seus pais deixaram para trás. Foi então que André tirou do bolso um pequeno saco de veluto preto. Com um movimento lento e solene, ele o abriu e derramou seu conteúdo sobre a mesa de evidências. A luz fluorescente e fria da sala brilhou sobre o metal gasto. Era um pequeno asterisco purpingente propriês de prata, a metade de um medalhão em forma de coração, com a borda irregular onde havia sido quebrado anos atrás. A terceira e última peça do quebra-cabeça estava em jogo, a chave que abriria a porta para uma verdade que fora mantida trancada por mais de 30 anos. A sala parecia ter de respirar. O objeto era pequeno, mas seu peso era imensurável, capaz de destruir impérios construídos sobre mentiras. O que ele revelaria? Este objeto era a coisa mais preciosa que minha esposa possuía, continuou André, a voz embargada pela emoção, mas ainda firme, ancorada na justiça que buscava. É a metade de um medalhão. Ela o carregava consigo todos os dias de sua vida, uma lembrança constante da promessa de um dia encontrar a outra metade. Uma metade que pertencia à sua irmã perdida. Ele fez uma pausa olhando diretamente para Marina, que o encarava com os olhos arregalados, a compreensão começando a florescer em meio à sua dor, uma flor nascendo no deserto. Uma irmã cujo nome de batismo era Marina Lacerda. Um murmúrio chocado percorreu a sala, um som coletivo de incredulidade e espanto. Dr. Salles estava de pé, o rosto pálido como o de um fantasma, a arrogância evaporada. Helena de la Vega estava completamente imóvel, uma estátua de fúria congelada, sua máscara de controle finalmente rachando e se desfazendo em 1000 pedaços. André olhou para Marina, que agora chorava abertamente um choro de dor, de alívio e de uma perda tão profunda que era quase impossível de compreender. A babá, que minha mãe acusa de ser uma aproveitadora, é a tia da minha filha. É a irmã da mulher que eu amava. Ele se virou para a juíza, a evidência final em suas mãos. Minha esposa foi adotada por minha mãe, sim. Mas foi uma adoção seletiva. Helena de la Vega escolheu a irmã mais velha,
a herdeira de uma pequena fortuna deixada pelos pais biológicos, e deixou a mais nova, Marina, para trás, em um orfanato. Ela não apenas as separou, mas apagou ativamente a existência de Marina da vida de Helena. Ele colocou a última prova sobre a mesa. Uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Nela, duas meninas pequenas sorriam para a câmera, abraçadas. A sala de audiências mergulhou em um silêncio atordoado, um vácuo onde apenas a verdade ecoava, retumbante e inegável. A fotografia das duas irmãs, sorrindo em uma inocência há muito perdida, parecia gritar a história que fora silenciada por décadas de crueldade e egoísmo. A juíza pegou a foto, seus olhos se movendo da imagem para o rosto choroso de Marina, e depois para Helena, cujo rosto era uma máscara de derrota gélida. A arrogância do Dr. Salles havia evaporado completamente, substituída por um pânico mal disfarçado. Ele sabia que o caso estava irremediavelmente perdido e sua reputação manchada para sempre pela associação com tal crueldade. André permaneceu de pé, seu depoimento pairando no ar como uma sentença final e irrevogável. Marina não se infiltrou em minha casa, disse ele, a voz ressoando com a autoridade e a convicção da verdade. Ela foi guiada até nós, talvez pelo destino, talvez pela memória de sua irmã que nunca a esqueceu. Ela cuidou da sobrinha que nem sabia que tinha, com um amor que não pode ser fabricado, um amor que vem da alma, o amor que minha mãe, em sua obsessão por controle, status e aparências, nunca foi capaz de oferecer genuinamente. Ele então olhou diretamente para sua mãe, a conexão entre eles finalmente rompida. O único perigo para minha filha meritíssima nunca esteve na babá. Sempre esteve na avó, que estava disposta a destruir a própria família para proteger uma mentira hedionda. A verdade finalmente estava livre. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A decisão da juíza foi rápida, incisiva e brutalmente clara. Ela negou o pedido de guarda de Helena de la Vega com um preconceito evidente em sua voz, que estava gélida de raiva contida. A corte considera as ações da senhora Helena de la Vega não apenas moralmente repreensíveis, mas uma afronta à própria instituição da família que ela cinicamente alegou querer proteger. Houve má-fé processual, perjúrio e uma tentativa clara de manipulação deste tribunal. Cada palavra era um golpe de martelo, na reputação e no poder de Helena. A juíza concedeu a André a guarda total e irrestrita de Sofia, e em uma medida extraordinária e rara, emitiu uma ordem de restrição contra Helena, impedindo-a de se aproximar da neta sem supervisão judicial. Foi uma vitória completa, uma aniquilação. Ao som do martelo final, um suspiro coletivo de alívio percorreu o lado de André na sala. Ele se levantou, sentindo como se um peso de 100 quilos tivesse sido tirado de seus ombros, a liberdade era quase estonteante. A primeira coisa que ele fez foi caminhar até Marina, que ainda estava sentada, tremendo, tentando processar a avalanche de revelações. Ele a envolveu em seus braços, um abraço que comunicava tudo o que as palavras não podiam: gratidão, alívio, tristeza compartilhada e a promessa de um novo começo. Acabou, ele sussurrou em seu cabelo. Acabou? Do outro lado da sala, Helena era escoltada para fora por seu advogado, o rosto uma T. Ela em branco de choque. Ela era minha irmã, e eu nunca soube. Eu sentia falta dela a vida inteira sem saber de quem sentia falta, pensou Marina, enquanto as lágrimas continuavam a fluir. Uma torrente incontrolável de dor pela perda de uma vida inteira de memórias não vividas e alegria pela descoberta de uma conexão que ela sempre sentiu que faltava. O rosto de sua irmã, que ela só conhecia por uma fotografia desbotada que guardava secretamente, agora tinha uma história, um marido, uma filha. Uma filha que era sua sobrinha. Era avassalador, uma onda de emoções que ameaçava afogá-la. André a segurou com firmeza, oferecendo um porto seguro na tempestade. Ele olhou ao redor do tribunal, agora quase vazio, o palco de sua maior provação. A batalha havia terminado, mas a guerra pela cura estava apenas começando. A saída do fórum foi um borrão. Repórteres, atraídos como abutres pelo escândalo da família de la Vega,
já se aglomeravam na entrada, gritando perguntas, seus flashes explodindo, como relâmpagos em seus rostos cansados. O advogado de André conseguiu abrir um caminho para o carro. Dentro do veículo, o silêncio era profundo, mas não desconfortável. Era um silêncio de exaustão e contemplação. André olhava pela janela, as ruas de São Paulo passando sem que ele realmente as visse. Sua mente estava no futuro, um futuro que horas antes parecia uma névoa escura e impenetrável. Agora, pela primeira vez em meses, ele via um vislumbre de luz no horizonte, uma luz chamada esperança. O que minha mãe fez foi imperdoável, mas ela ainda é a mulher que me criou, pensou André, um conflito doloroso se instalando em seu coração enquanto o carro os levava para longe do tribunal. A vitória era agridoce. Ele havia protegido sua filha e a honra de sua esposa, mas para isso, precisou expor e destruir publicamente sua própria mãe. O custo da verdade era vertiginosamente alto. Ele sabia que a relação deles, já tensa e complicada, estava agora irremediavelmente quebrada. Helena não era apenas uma matriarca controladora. Ela era uma mulher que havia cometido um ato de crueldade inominável e construído sua vida sobre a dor de duas crianças. Como ele poderia perdoar isso? A resposta era simples, talvez nunca pudesse. Mas ele também sabia, com uma clareza recém-descoberta, que carregar o peso do ódio só o envenenaria, e lançaria uma sombra sobre a vida de Sofia. Pela sua filha, ele precisaria encontrar um caminho para a paz, mesmo que a reconciliação fosse uma fantasia impossível. A tua do hiato aí compôs, jornada, seria longa e difícil. Mas ao olhar para Marina ao seu lado, que agora o observava com uma compreensão silenciosa e profunda em seus olhos, ele soube que não precisaria caminhar sozinho. Juntos, eles aprenderiam a navegar nesse novo mundo um passo de cada vez. A família que ele perdeu estava sendo substituída por uma nova família, forjada na verdade. A volta para a mansão nos jardins foi estranha, como entrar em um lugar familiar que se tornou estrangeiro da noite para o dia. A casa, que antes era uma prisão de luto e silêncio, agora parecia um espaço de possibilidades, as paredes respirando um ar novo. O ar parecia mais leve, as sombras menos opressivas. Quando entraram, ouviram o balbuciar feliz de Sofia nos braços de uma empregada. Ao ver André e Marina, a bebê abriu um sorriso enorme e desdentado, estendendo os bracinhos com uma alegria pura e contagiante. André a pegou no colo, abraçando-a com uma força que continha meses de angústia e medo. Nós conseguimos, minha pequena, ele sussurrou, o rosto enterrado em seus cabelos macios. Sofia então se virou para Marina e estendeu os braços para ela também, um gesto instintivo e poderoso. Marina a pegou, o rosto iluminado por um amor que agora tinha nome e história, tia e sobrinha. Naquele momento, eles não eram um milionário, a babá e a órfã. Eram uma família quebrada, emendada e imperfeita, mas uma família. Ela tem os olhos da mãe, disse Marina, a voz cheia de maravilhamento, traçando o contorno do rosto da bebê. André assentiu, um sorriso terno, e o seu sorriso era a mistura perfeita das duas irmãs ali, naquele pequeno ser. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, eles se sentaram na sala, compartilhando histórias. André falou da Helena que conheceu, e Marina falou da irmã que mal conheceu, preenchendo as lacunas um do outro. Aquele dia no tribunal não marcou apenas o fim de uma batalha legal, mas o início de uma profunda e radical transformação para todos os envolvidos. André, que antes se escondia do mundo em um casulo de dor e autopiedade, começou a emergir lentamente, mas com firmeza. Ele retomou as rédeas de sua empresa, não com a mesma ambição implacável de antes, mas com um novo e profundo senso de propósito. Ele queria construir um legado do qual Sofia se orgulhasse, um legado que honrasse a verdade, a integridade e a compaixão que sua mãe representava. Marina, por sua vez, encontrou o seu lugar no mundo. Ela não era mais uma funcionária vivendo nas sombras de uma casa que não era sua, mas uma parte essencial e amada da família. Sua presença na mansão trouxe calor e vida, preenchendo os espaços vazios com risadas de bebê e canções de ninar.
A dinâmica entre ela e André evoluiu de uma cumplicidade silenciosa, nascida da crise, para uma amizade profunda e sólida, baseada no respeito mútuo e em um entendimento que transcendia as palavras. Eles eram dois náufragos que haviam encontrado um no outro uma ilha segura para reconstruir suas vidas, tijolo por tijolo. E no centro dessa ilha estava Sofia, a luz que os guiava para fora da escuridão, o farol que os impedia de naufragar novamente. A mansão, antes um símbolo de tristeza, começava, lentamente, a se tornar um lar. "O que faremos com as coisas dela?" perguntou Marina uma tarde, enquanto estavam parados na porta do closet de Helena, um santuário que permanecera intocado desde sua morte, um museu de uma vida interrompida. A pergunta pairou no ar, carregada de significado e dor. Para André, aquele lugar era um memorial de sua perda pessoal. Para Marina, era a única conexão física com a irmã que ela mal conhecera, um vislumbre de uma vida que poderia ter sido sua, cheia de cores, texturas e perfumes que ela nunca compartilhou. "Nós vamos guardar o que realmente importa", respondeu André, após um longo momento de reflexão, a voz suave. "As memórias, as histórias, o amor. E vamos deixar ir o que não serve mais, a dor que nos prende ao passado." Juntos, eles começaram a tarefa delicada e emocional de organizar os pertences de Helena. Cada vestido, cada livro, cada joia contava uma parte da história dela. Foi um processo agridoce, cheio de lágrimas e sorrisos nostálgicos. Eles encontraram mais fotos da infância das duas irmãs, escondidas no fundo de caixas de chapéus, e em cada uma delas, o mesmo vínculo inquebrável era visível em seus sorrisos e abraço. Ao final do dia, eles haviam separado uma pequena caixa de tesouros para Sofia, coisas que um dia contariam a ela a história de sua mãe corajosa e de sua tia amorosa. O resto eles decidiram doar para uma instituição de caridade que ajudava jovens órfãs. Era uma forma de compartilhar a generosidade de Helena com o mundo. A notícia do escândalo de La Vega se espalhou como fogo na alta sociedade paulistana, mas pela primeira vez em sua vida, André não se importou com os julgamentos alheios. Os sussurros maldosos e os olhares curiosos nos restaurantes caros não o atingiam mais. Ele havia encontrado sua força em algo muito mais real e duradouro do que a opinião pública, sua família. Ele e Marina tomaram uma decisão importante e unânime. Venderiam a mansão opulenta e fria, com seus corredores cheios de fantasmas e memórias dolorosas, e se mudariam para um lugar que pudessem chamar de seu. Um lugar sem o peso do passado, onde pudessem construir novas memórias do zero, em uma tela em branco. Eles encontraram uma casa linda em um bairro tranquilo e arborizado, com um grande jardim, um lugar onde Sofia poderia correr e brincar livremente, sob o sol. A mudança marcou um novo capítulo. Enquanto encaixotavam o passado, eles sentiam um sentimento avassalador de libertação. Eles não estavam apagando Helena, mas sim, levando sua essência com eles para um novo começo. Um começo que ela com certeza teria desejado para eles. A última caixa a ser fechada continha os itens mais preciosos: o diário, a fotografia das duas irmãs e as duas metades do medalhão, que eles finalmente haviam unido com a ajuda de um joalheiro. Eram os símbolos de sua jornada, da verdade que os uniu e do amor que os guiaria para sempre. O futuro era incerto, mas pela primeira vez parecia brilhante. O primeiro pôr do sol na nova casa pintou o céu com cores de promessa e esperança. André e Marina observavam a cena da varanda. Um silêncio confortável entre eles enquanto Sofia brincava na grama, suas risadas ecoando no ar do entardecer como sinos de cristal. A imagem era a própria definição da paz, uma pintura viva de felicidade reencontrada. "Eu nunca poderei agradecer o suficiente pelo que você fez por mim e por nós", disse André à voz baixa, cheia de uma gratidão que ia além das palavras. Marina sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto, apagando os vestígios da dor que por tanto tempo viveram ali. "Você não precisa agradecer. Nós nos salvamos." E Helena, de alguma forma ela nos uniu, a morte dela nos deu vida. Era a mais pura verdade. Da tragédia, algo inesperadamente belo havia nascido. Um vínculo forjado no fogo da adversidade, mais forte que o aço.
Eles não sabiam o que o futuro romântico reservava para eles, e não tinham pressa em definir seu relacionamento. Por enquanto, bastava ser uma família. Bastava estar ali, juntos, curando as feridas um do outro e dando a Sofia o lar cheio de amor, segurança e verdade que ela merecia. André olhou para a mulher ao seu lado, não mais a babá misteriosa, mas sua parceira, sua confidente, sua família. E ele sentiu uma onda de gratidão tão imensa que quase o deixou sem fôlego. 5 anos se passaram num piscar de olhos, transformando a dor aguda em uma memória serena e a esperança em uma realidade palpável e feliz. A casa com o jardim florido não era mais nova, era um lar, cada canto preenchido com o som das risadas de Sofia, agora uma menina de 5 anos, inteligente, curiosa e cheia de vida. Ela corria pela grama, os cabelos escuros esvoaçando ao vento, uma mistura perfeita da força de sua mãe Helena e da doçura de sua mãe Marina. A fundação que André e Marina criaram em homenagem a Helena Lacerda, dedicada a reunir famílias separadas por circunstâncias trágicas, havia se tornado uma força de mudança em o do Brasil. Com 5 centros comunitários inaugurados em São Paulo, eles ofereceram apoio jurídico e psicológico e esperança a milhares de famílias necessitadas, transformando o legado de La Vega, antes manchado por segredos e crueldade, em um símbolo de reparação e generosidade. André e Marina, agora casados, lideravam a fundação juntos, sua parceria no trabalho sendo um reflexo perfeito de sua parceria na vida. Eles haviam encontrado um no outro não apenas o amor, mas um propósito compartilhado que dava sentido a cada novo dia. A história deles, que começou na escuridão de um quarto de luto, havia se tornado um farol para muitos, uma prova de que a verdade cura. Numa tarde ensolarada de domingo, os 3 estavam no jardim, um cenário de paz doméstica. Sofia, que adorava ouvir histórias, se aproximou de André, que estava sentado na varanda. "Papai, me conta a história de novo?" ela pediu, os olhos grandes e curiosos, já sabendo a resposta. André sorriu e a puxou para seu colo, enquanto Marina se sentava ao lado deles, envolvendo-os com os braços. Era um ritual familiar. Ele contou a história de 2 irmãs, separadas pelo destino, mas unidas por uma promessa, e por um amor tão forte que nem o tempo nem a distância puderam romper. Ele falou de sua mãe, a Helena, que virou uma estrela no céu, e de sua tia e agora mãe, a Marina, que era seu sol na terra. Ele explicou como um pequeno objeto de prata era o símbolo daquela promessa e de como, quando suas 2 metades se reencontraram, a família inteira pôde finalmente ficar completa. Sofia ouvia atentamente, a cabeça encostada no peito de André, a mãozinha segurando a de Marina. A verdade, por mais complexa que fosse, não era um fantasma naquela casa. Era a fundação sólida sobre a qual aquela família feliz havia sido construída. Ao final da história, Sofia olhou para seus pais e disse com a sabedoria simples de uma criança: "Então o amor venceu." Marina beijou o topo de sua cabeça. "Sim, meu amor. O amor sempre vence." Àquele momento, André soube que o verdadeiro legado de sua família não estava nos prédios ou nas contas bancárias, mas ali, naquele abraço.